Olá pessoal, tá eu e a esposa. Oi. A gente tá indo pro Palácio Imperial falar um pouco para vocês aqui em Ginza sobre a questão da urbanização. A gente fala muito, as pessoas veem essa questão agora que acabou as eleições, né? E tem toda essa questão política envolvendo o que vai ser implementado na questão de zoneamento, na questão de urbanização, de infraestrutura nas cidades aí, principalmente onde eu não tive grandes ações efetivas, né? Até porque não tive tempo hábil, né? Estava trabalhando em conjunto com diversos municípios e estados, tanto para campanha para prefeito quanto para vereador. Desculpa o vento, tá? Mas aqui a gente está mostrando um pouco da questão da mobilidade pública. O vento tá forte, derrubou até as bicicletas. Estacionamento de bicicleta, a maioria das bicicletas ali são bicicletas que você usa, paga um aluguel com cartão. Esse muro todo, do outro lado, aquele fosso todo, faz parte do Palácio Imperial. Essas árvores que vocês estão vendo aqui é a ginkgo biloba. A ginkgo biloba, ela é símbolo de ressurreição, de desenvolvimento, resiliência e de recuperação. Porque essa foi a primeira vegetação a ter um sinal de restauração quando elas começaram a germinar, brotar novamente após o bombardeio em Hiroshima e Nagasaki. E depois disso eles colocaram ela como o símbolo, né, dessa reconstrução, dessa vitória, desse renascimento. E a ginkgo biloba, ela anteriormente ela quase teve a sua extinção, mas hoje ela está em diversos continentes, inclusive no Brasil, a ginkgo biloba. Muitos medicamentos, inclusive o tratamento para radicais livres é feito com a ginkgo biloba. Aí aqui algumas estão verdes, do outro lado já estão amarelas, perdendo as folhas. A gente está indo pro essa estrutura toda, esse muro de fora a fora, ali tem um fosso que ele vai desembocar e abastecer por um dos rios. Japão, Tóquio principalmente, é uma cidade que tem centenas de canais de córregos e rios, todos preservados, todos com qualidade, tanto para navegabilidade, para abastecimento e assim por diante. Algumas pessoas vão falar, mas você está em Ginza, você está próximo do Palácio Imperial, aí é como Brasília, tem que ter uma estruturação diferente. Mas a gente vê Brasília, tirando o plano piloto e outros locais centrais ali, Lago Sul e tudo mais, Brasília também sofre com uma questão. Nosso saudoso Oscar Niemeyer fez projetos excepcionais, mas mesmo assim a administração pública, né, peca em diversos fatores. Não só a administração pública também, né? Hoje a gente vê a questão ambiental no Brasil, o que está acontecendo hoje. Mas viu, essa segunda onda, o pessoal falou a questão do corona e tudo mais, as pessoas estão na rua, estão vivendo, estão com as suas atividades. E uma questão que a gente fala muito, essa questão da mobilidade urbana, as avenidas, né? Japão, com essa questão toda de limitação de espaço, ainda assim tem avenidas largas, os grandes centros. E a gente fala da questão da sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável e a preservação. Esse daqui é um fosso, só que ele tem um braço do rio que abastece ele. A qualidade da água, a preservação, a gente vê que é uma questão cultural, não só uma questão também política, mas a política ela é influenciada não só pelos governantes, mas também pela população. Então são costumes que têm que ser implementados. Não foi do dia para a noite que tudo isso foi feito, mas eles viram que sem a devida conscientização da preservação, eles não teriam essa infraestrutura hoje disponível, eles não teriam esses parques. A gente vai visitar ali o Castelo Imperial, onde está esse parque.
centralizado no centro vivo de Tóquio, onde fica o parlamento e todos os outros prédios governamentais. Então, a mensagem que eu passo para vocês é que muitos candidatos saíram à campanha. Poucos deles têm alguma preparação ou conhecimento específico, ou na área administrativa política, ou até mesmo um conhecimento de pleno saber adquirido em alguma área específica que possa ser utilizado na gestão ou na legislatura. E eu já venho passar esses vídeos falando para vocês, porque 2021 tá aí, 2022, eleições também, para presidente da república, para governador, para senador, deputados federais, estaduais. E a gente tem que trabalhar, nós temos que trabalhar de maneira incansável para que os governantes façam algo positivo, que tragam um desenvolvimento igualitário e sustentável. Essa questão só de pensar no capitalismo, o capitalismo é bom, a gente Tóquio é capitalista, o centro de Tóquio é capitalista. Só que eles levam em consideração a preservação, porque são bens de recursos naturais que são essenciais para o desenvolvimento de uma cidade. Sem água, querendo ou não, esse canal aqui é uma fonte de abastecimento. Numa crise hídrica muito severa, essa água poderia ser reutilizada, poderia ser canalizada, tem um sistema de bombeamento em alguns locais, em alguns pontos, para abastecimento da cidade. Então, a gente tem que ter alguns planos. A gente vê Brasília sofrendo com escassez, racionamento de água. A gente viu agora o Amapá, a gente viu outros estados que sofrem constantemente com a escassez. A gente vê constantemente não só o racionamento de água, de energia elétrica. Isso tudo é falta de infraestrutura, isso tudo é falta de projetos, são falta de pessoas qualificadas. E hoje as pessoas falam, mas só o político? Não, o político ele tem que ter embasado não só a sua assessoria, mas também a parte de gestão de projetos. A parte de gerenciamento de projetos, ela é muito importante. Para mostrar para vocês como isso aqui é muito bem preservado, olha o tamanho dessa carpa. Sugoi, né? Sugoi em japonês quer dizer legal. As pessoas vão ter esse retorno a partir do momento que elas tiverem políticos capacitados, que elas tiverem pessoas que tenham esse conhecimento, ou seja, o conhecimento de pleno saber, o conhecimento acadêmico. Conhecimento de pleno saber é aquele conhecimento adquirido em vida, com a implementação, a sua militância, fazendo aquilo que você acredita. Caso contrário, as pessoas que entram como aventureiros simplesmente buscando angariar votos para depois estar lá dentro e ter um salário, ou outras situações, até mesmo situações escusas, isso daí, vamos dizer, infelizmente ainda é uma grande realidade no nosso país. Mas a gente pode mudar isso. Como a gente pode mudar isso? Através da conscientização, através do diálogo, porque se a gente não tiver esse diálogo, a gente não vai conseguir passar essa conscientização para as pessoas, não vai ter essa informação da necessidade de políticos mais preparados, políticos mais qualificados, políticos mais comprometidos. Não aquele que só vai, bate na costa, fala trabalho, educação e saúde que todo mundo quer, mas sim aqueles que têm um pleno saber, têm um conhecimento específico e saibam, e já na sua vida pessoal, já estão militando, já estão fazendo a diferença. Hoje eu estou em Tóquio, resido aqui onde trabalho, aqui onde eu estudo constantemente a questão de urbanização e infraestrutura, a gestão pública, tudo que é implementado aqui eu transformo em conhecimento para ser transferido para aqueles que precisam, né? Principalmente os novos políticos ou aqueles que já estão aí e querem fazer uma reformulação, entendeu? Então vamos continuar trabalhando, e é uma grande informação e uma grande mensagem para vocês que do jeito que tá, o Brasil, infelizmente, para ter uma condição e qualidade de vida, expectativa que eu almejo, eu sonho com isso, porque minha família está no Brasil, meus amigos e todos os outros brasileiros que não merecem estar sofrendo por isso, ainda não é algo tão viável, não vai ser de imediato. A gente precisa trabalhar muito, a gente precisa se esforçar muito, mas com isso a gente precisa de conscientização, tá bom? Então vamos terminar por aqui. Esse é um vídeo de maneira
mais espontânea e aleatório, falando um pouco dessa questão de desenvolvimento social, infraestrutura e sustentabilidade. O que é viável, o que não é viável, são questões, parâmetros que a gente tem que levar em consideração para cada município, cada estado. De maneira geral, a gente vai pegar os exemplos que são utilizados e implementados nas grandes metrópoles. Hoje eu estou em Tóquio. Tudo que é implementado aqui de tecnologia e desenvolvimento, a gente pode fazer esse intercâmbio para o Brasil. Independente do tamanho do município, não precisa ser de maneira macro. A gente pode fragmentar isso e estar utilizando no município de 3 mil habitantes, como numa cidade, numa grande metrópole com 1 milhão de habitantes, numa capital, num estado específico. Só basta querer. Parar um pouco dessa politicagem, dessa conversação de que sabe fazer e faz, e eles acham ainda que político é aquele que fica dando abraço e tapinha na costa. Nos países do primeiro mundo isso daí não existe. Eles querem resultados. E resultados só vêm com comprometimento e com conhecimento específico, tá bom? Então isso é a mensagem que eu passo para vocês. Vamos junto nessa luta. Até breve. Vamos nós.